Fala, meus queridos, Tacito na área para te falar. A melhor profissão do mundo que existe é você ser trader de criptomoedas. Eu vou te falar por quê. Eu acabei de transformar $600 em mais de $7 mil. $600 dá o quê? 3 mil reais, 3 mil e pouquinho. $7 mil dá 35 mil para cima. Ou seja, eu transformei 3 mil em 35 mil reais em apenas 6 dias. Acredita nisso? Eu vou te provar. Para quem não me conhece, sou Tasso Lago, trabalho com criptomoedas desde 2017. Sou trader, mas eu não sou day trader, eu sou swing trader. Swing trade são operações que duram alguns dias. Day trading são operações que você abre e fecha no mesmo dia. E normalmente o pessoal acaba prometendo muito dinheiro com day trading. E tudo bem que você vai ver aqui que eu fiz operações sim de day trade, mas o meu conceito, a minha análise fundamentalista toda era de swing. E eu transformei em 6 dias 600 em mais de $7 mil, utilizando uma técnica chamada análise gráfica do mercado, chamado mercado das criptomoedas. Nesse vídeo você vai aprender o que eu fiz, como eu fiz e como você pode fazer isso também. Conhecer mais sobre a gente, mais sobre a Financial Move e mais sobre o Tasso Lago. Para quem não me conhece, eu era CLT até 2 anos atrás, eu trabalhava no banco da IBM, o IBM Global Finance, vida de CLT de 9 às 8, 6, 7 da noite ali, tirando 5 mil por mês, 5 mil reais por mês. Eu estudei mais de 10 anos, fiz engenharia, fiz pós, fiz mestrado na França. 35 mil reais, que por exemplo é o saldo, é o lucro que eu tive com esse capital, para quem ganha 5 mil, dá o que? 7 meses de salário. Então, se eu tivesse seguido a minha vida normal, eu estaria ainda ferrado, né? E eu tô aqui agora de Ibiza e fiz em 6 dias, basicamente 7 meses de salário do Tasso Lago, de 2 anos atrás. Como que o Tasso Lago mudou? Eu tomei decisões que impactaram a minha vida. Em 2017 eu comecei a estudar sobre o mercado das criptomoedas. Eu falo, por que esse é um mercado muito interessante? Porque se você for CLT hoje, ele é um mercado que não fecha. Você pode chegar 8, 9, 10 horas da noite, meia-noite, 1 da manhã, 5 da manhã, 6 da manhã e operar esse mercado. E a graça é, a forma com que eu opero, e eu ensinei hoje mais de 2 mil investidores a operar esse mercado, você não fica horas e horas e horas grudado na tela. Por exemplo, essas operações que eu fiz, eu tive esse resultado de 6 para 7 mil dólares, de 600 para 7 mil dólares, foi eu operando apenas com o celular. Lembrando que eu tô de Ibiza da praia. Eu não defendo a tese de você ficar com 4 telas ali o dia inteiro no PC, porque não é isso que eu faço. Então, quem ainda não me segue, tá? Me segue lá no Instagram, @TassoLago, para você entender um pouco mais da minha rotina, um pouco mais da minha vida e como que eu consigo conciliar trading de fato com uma vida real, né? Muita gente começa a investir no mercado e começa ficando preso nos investimentos, focado em fazer day trading, acreditando que quanto mais operações você fizer, mais você vai ganhar. Isso não é verdade. Tem que ser muito seleto nas suas operações. Para quem vai ver agora, reparem que eu operei basicamente um ativo, que ele entrou em tendência de alta e agora eu estou operando outro ativo que pode entrar em tendência de alta, está entrando em tendência de alta, mas ainda não confirmado. É bem interessante dizer que esses $600 era um capital que eu botei para ir pro pau, para ir para zero. Porque eu não vou fazer isso com todo o meu capital. Como assim, Tasso? Esses $600 eu tinha separado que eu poderia operar de forma arriscada. Eu poderia perder esse capital, eu estaria tranquilo com isso. Então, quando eu faço isso, eu costumo operar de forma mais agressiva, em trades mais especulativos, com uma alavancagem talvez maior ou não. Nesse caso não foi. Mas em trade que eu vejo que eu posso gerenciar de forma diferente. Eu não vou botar, sei lá, $100 mil para gerenciar da forma que eu gerenciei esses $600. Mas transformar 600 em 7 mil é o que é sempre muito interessante. Então, não é errado você correr riscos, né? Não é errado você operar ativos especulativos. O errado é você não saber que você está correndo risco, ou o risco que você está correndo, beleza? Então, quando eu separei esse capital, quando eu separei para essa estratégia, eu até fui para outra corretora. Por exemplo, eu opero na Bybit. O vídeo que você vai ver é da KuCoin, porque eu tinha operações em andamento na Bybit e eu não queria misturar o meu racional, entendeu? Eu queria operar de uma outra forma. Então, como ali tinha alguns outros trades que já estavam em aberto há mais tempo até, eu falei, cara, esse capital aqui eu vou brincar. Então, essa é a graça da profissão de trading, mas para você fazer ela bem feita, você tem que entender o que você está fazendo. Conhecimento é análise gráfica, isso existe desde o século XVIII, tá? São mais de 3 séculos aí de geração em geração passando esse conhecimento que foi criado para precificar arroz no Japão. Hoje, as pessoas distorcem muito esse conhecimento, querendo te vender dinheiro fácil, e naturalmente, se eu fiz, de 600 para 7 mil dólares, é um dinheiro fácil? Sim, não. Sim, porque é você multiplicar o dinheiro, não, porque existe conhecimento. Então aqui você vai ver, basicamente, eu comprovando que fiz isso, qual foi meu racional para fazer aquelas operações, como você pode entender mais sobre esse mercado, sobre o que a gente faz. Bom, vou mostrar para vocês aqui, eu tô com 7.130 na conta, bora aqui para os assets, aqui você vai ver, eu fiz um depósito de $610, tá? No dia 31 de agosto, hoje é dia 6 de setembro, às 4h25 da tarde. Então, hoje é dia 6 de setembro, em 6 dias, eu fiz
né, mais de 12 vezes o meu capital. Agora a gente vai ver eu comprovando isso, né? Então aqui quando você vai em Closed Position, e aqui você vê, ó, que por exemplo, ó, aqui o último trade que eu tinha feito foi um stop do dia 25 de agosto, a conta ficou zerada, e aqui outro de dia 4 de agosto, já não usava essa conta há muito tempo. E aqui, por exemplo, eu botei no dia 1º, eu fiz a minha primeira operação, tá? 1º de setembro. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 operações e tenho agora mais 3 em aberto. Reparem também que eu botei $600 e de 600 eu fiz 1.200 de lucro. Ou seja, eu dei all-in na Lunk, que é a Luna Classic, foi uma posição especulativa, onde eu avisei sobre esse possível movimento devido a um token burn. Então, para você entender de movimento de mercado, você também precisa entender de contexto de mercado. E o contexto era, ia haver um token burn, com isso o ativo iria entrar em tendência de alta, mas Luna é um ativo especulativo. Então, eu operei com capital que eu sabia que eu não teria coragem de botar mais dinheiro nessa moeda, mas eu botei um dinheiro para operar a tendência daquele ativo. E de 600, eu fiz 1.200 de lucro, aí dá 1.800 no total. Eu fiz mais um trade de $200 quase, ou seja, fui para 2.000. Depois de 2.000 fui para 3.600. Depois de 3.600 foi 4.600 para 5, e agora tem posições abertas que estão me dando aí o diferencial para 7. Tem uma posição em Ethereum, tem uma posição em Luna e tem uma posição pequena em OP que eu acabei de abrir. A gente vai ver aqui no gráfico por que eu operei Luna Classic, porque é um ativo especulativo, né? Mais uma vez, é um ativo especulativo porque a Luna Classic, a Luna foi aquela criptomoeda que vocês ouviram que faliu com 80 bilhões, né? Ela teve um crash, ela foi para zero, e agora ela anunciou um token burn, né? E com isso o ativo está dando uma valorizada. O que eu operei aqui? Existe uma coisa chamada rompimento de topo histórico. O topo histórico era isso aqui, ó. Quando a Luna Classic bateu aqui, eu falei, opa, é um rompimento de topo histórico, eu vou operar esse ativo com capitalzinho só para participar. Então, desço por 4 horas, reparem que quando a Luna Classic rompe, ó, ela reage, né? Mas aqui ela rompeu, e aqui eu abro a posição. Quando eu abro a posição, ela já pivota e já explode. Detalhe que esses desenhos aqui não existem ainda, porque esse gráfico não foi formado. A gente está vendo o replay do gráfico, né? Para vocês estudarem junto comigo o que aconteceu com o preço. Então, eu fiz a primeira compra aqui. Aqui eu já transformei 600 em 2.000. Não sei até onde eu levei. Eu só peguei a valorização. E aí, reparem que ela foi embora. Eu não peguei toda essa subida, tá? Eu vendi assim que eu fiz 200%. Lembrando que eu fiz 200%, então já estava no lucro muito bom. Quando um ativo explode assim, ele naturalmente ele está em tendência de alta. Então você tem que esperar um pouquinho para você entender qual vai ser a figura gráfica formada. Aqui eu comprei outra vez, porque aqui era perto da EMA 20, média móvel exponencial de 20 períodos, já que para mim já era um bom suporte. Quando ele fez esse recuo eu comprei, quando ele voltou a se valorizar de novo eu fiz um trade curto e vendi. Então aqui eu fiquei fazendo day trades, mas esse day trade ele se baseava em quê? Em comprar em uma zona de suporte e vender quando a valorização me agradasse. Por que isso? Porque não tinha um setup gráfico, porque não tinha alvo. Então eu simplesmente comprei no recuo de um ativo de alto, eu determinei qual seria um bom nível de suporte, que é baseado em price action, ação do preço no tempo, mais a EMA 20, que é um excelente suporte. Comprei nessa região, voltou $1.000 e poucos, vendi de novo. Aí repare que ele volta de novo para a mesma região e eu compro de novo e faço basicamente a mesma coisa. E assim eu fiz 2 trades curtos na categoria de day trade, né, mas sem setup gráfico. Setup gráfico é quando ocorre alguma formação de figura, seja um triângulo, uma bandeira, uma cunha. Não aconteceu. Eu simplesmente comprei um suporte e vendi quando a valorização daquele dinheiro, sem alvo, sem nada, me agradasse. E foi isso que eu fiz. Então, quando um ativo ele rompe um topo histórico, ele inicia uma tendência de alta, eu começo a procurar figuras, né? Porque ele vai consolidando, ele não retrai. Então, aqui, basicamente, eu já poderia dizer que ele estava formando um triângulo, provavelmente. Era mais ou menos isso. Ó, e quando ele rompe, ele vai embora e faz um outro movimento. Aqui eu fiz aquele trade que, se você for ver, foi de $400. Eu fiz uma idiotice. Eu tava dormindo, peguei $400 e vendi, não olhei o gráfico. E aí eu teria feito mais dinheiro ainda se eu tivesse pego todo esse movimento, que foi a explosão da Luna Classic, que eu não peguei. Então, para vocês entenderem de novo, eu peguei esse rompimento de topo, peguei a valorização, fiz 200%, vendi, depois operei suporte e resistência, não sabia do triângulo, o triângulo veio depois. E esse triângulo eu fiz a idiotice de vender antes, e não pegar essa valorização inteira. Então, basicamente, eu fiz, né, um trade de rompimento de topo,
2 de suporte, e quando eu comprei no suporte, por eu estar operando de forma agressiva, eu não tinha setup, eu não estava operando setup, estava só operando flutuação de preço. Comprei em bom preço, vendi quando deu lucro bom, comprei em bom preço 2 vezes, vendi no lucro bom e perdi o rompimento, que foi um erro, que eu estava dormindo, não vi esse triângulo rompendo e fui embora. Teria feito muito mais. Então, basicamente, 600 viraram mais de 7 mil dólares seguindo essa filosofia. Nesse momento, a gente está operando Ethereum, que não tem gráfico ainda, está até recuando. Repare que ele recua bem no nosso setup gráfico. Nosso setup gráfico é o quê? Essas aqui, né, essa laranja e a vermelha são as médias de 200. Elas sempre vão balizar o preço. Então, quando o preço está abaixo delas, elas vão atuar como resistência. E repare como o preço está recuando bem no toque nesse nível de preço. Então, agora a gente está acima da média móvel exponencial de 200, que é essa vermelha, e abaixo da média móvel aritmética, que é essa laranja. Eu espero que o preço possa vir a fazer um repique, né, uma queda para essa região, e depois voltar a subir. Então, isso aqui também vem em conjunto com a atualização do Ethereum, o The Merge, que é dia 15 de setembro. The Merge é uma atualização fundamentalista, né, é um fator que motiva o preço do Ethereum a subir. Nesse momento, isso pode puxar o mercado para cima. Então, essas flutuações são normais e eu opero o contexto de mercado. Então, no setup, a Ethereum pode fazer esse movimento e dar mais um trade aí, onde posso transformar meu capital em um lucro maior. Beleza, pessoal? Aqui, tudo que você viu foi utilizado na análise gráfica e conhecimento de mercado. A gente ensina isso dentro do nosso grupo VIP, que a descrição vai estar aqui no link dos comentários desse vídeo. Lá no VIP, a gente tem, né, análise de trade da Financial Move. Eu falei aqui sobre a Long, que era um trade especulativo. Comento o mercado do trade, falei sobre Luna 2, ó. A gente está fazendo hoje um campeonato de trading valendo 15 mil dólares, tá? Então hoje, por exemplo, nós temos esse primeiro colocado, segundo, terceiro, quarto, quinto, que vão ganhar 5, 4 mil, 3 mil, 2 mil dólares. E olha o resultado que o pessoal está fazendo, mais de 140% em apenas uma semana de competição. A gente também saiu na Isto É, olha o brabo aí, ó, falando sobre o nosso campeonato, ó. E aqui eu comento sobre o mercado. Aqui nós temos a sala de trade ao vivo. Então todos os dias de 7 a 9 da noite nós temos o Júlio, que é um cara da fraternidade, fez o nosso treinamento chamado Crypto Trader. O Crypto Trader, o VIP, né, é onde eu dou as calls e análises de mercado e trades. Tem a sala de trade ao vivo. O Crypto Trader é onde você faz um treinamento focado em análise gráfica para você aprender a fazer isso do zero ao avançado. Então são produtos diferentes. O Crypto Trader não fica aberto sempre, são turmas específicas quando a gente abre. Por isso me segue no Instagram, @tassolago, para você entender quando que a gente abre novas vagas, para você ficar informado, além de seguir o pai, né, para você entender como que é o lifestyle de quem vive desse mercado. Beleza? Aqui, por exemplo, eu avisei do long e do Ethereum, e hoje eu só documentei o trade, ó. Eu dou zona de compra, alvo, stop, tudo bonitinho, um gráfico para vocês entenderem. Então é assim que funciona a dinâmica do VIP. Quando você assina o VIP, você também vai ter acesso à nossa área de membros. Lá você vai ter muito conteúdo para você poder estudar sobre esse mercado. Então aqui você vai ver, por exemplo, que a gente tem um conteúdo sobre análise gráfica, onde você vai aprender sobre o que é análise gráfica, teoria de Dow, perfil de trade, day trade, swing trade, tempos gráficos, candles, tipos de candle na prática, médias móveis, suporte e resistência, LTR, tudo que eu utilizei para fazer essas operações, você tem aqui a base, tá? Então o Viper tem a base de análise gráfica e o Crypto Trader é uma imersão em análise gráfica. São coisas diferentes, onde você vai sempre se aprofundando para você ficar melhor. Então no VIPS, você pode dar o seu primeiro passo, além de você ter a visão dos trades que eu faço, dos holds. Você tem sala ao vivo para operar ao vivo com o pessoal todos os dias de 7 às 9 da noite. Então é uma chance única de você poder fazer parte desse mercado que realmente pode mudar vidas. Afinal, transformar 3 mil reais em 35 não é todo mercado que dá para fazer, né? E só cripto não fecha. Então mesmo que você hoje seja CLT, empresário, viaje muito, você pode apenas com o seu celular ter resultados semelhantes com facilidade, sendo bem sincero. Então, pessoal, a gente utiliza a corretora Bybit, o link também vai estar na descrição do vídeo, e você vai ter 20% de desconto nas taxas, beleza? Só você se cadastrar, aproveita a chance. E é isso, galera. Mata a cobra, mostra o pau. Me segue lá no Instagram, @tassolago, se inscreve no canal e estaremos juntos. Tamo junto e tem mercado todo dia. Grande abraço. Beijos.